Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as invasões germânicas. E uma coisa bastante importante que eu preciso dizer para vocês é que durante muito tempo esse conteúdo da história era chamada de invasões bárbaras. Qual é a diferença entre invasões bárbaras e invasões germânicas? Uma diferença pequenininha e importante. Os romanos chamavam todos os povos que não fossem romanos ou gregos. Lembrem que os romanos adoravam a Grécia, eles até adotaram a religião grega para si, adotaram os deuses gregos como se fossem deuses romanos e colocaram nomes romanos para eles. Então, os romanos adoravam os gregos. Se não fosse grego e não fosse romano, era chamado de bárbaro. Então, para os romanos, todos os povos que não falassem latim, que era a língua dos romanos, não falassem o grego, que era a língua dos gregos, e não tivessem os costumes iguais aos romanos e aos gregos, eram considerados bárbaros. Por causa disso, durante muito tempo, as invasões desses povos, que não eram nem romanos nem gregos, os povos germânicos, foi chamadas de invasões bárbaras. Então, quando vocês forem procurar algum filme para assistir, forem procurar alguma coisa na internet para pesquisar, é bem capaz de vocês acharem como invasões bárbaras. É a mesma coisa, sim, só que tem um detalhezinho que faz toda a diferença. Quem invadiu o Império Romano foram povos bárbaros, sim, como os romanos chamavam, porém povos germânicos. Não foi qualquer tipo de povo. Lembrem que em volta ali de Roma viviam os berberes do norte da África, que também eram bárbaros. Viviam os árabes ali da Península Arábica, que também eram chamados de bárbaros pelos romanos. Tinha os persas, que também eram chamados de bárbaros pelos romanos. Tinha os eslavos, que eram outro povo também. Outros vários, desculpa, né? Outros vários povos que viviam ali na região onde hoje fica a Ucrânia, a Rússia, a Polônia, eram os povos eslavos, que os romanos já conheciam, e eles também chamavam eles de bárbaros. Então, os bárbaros que invadiram o Império Romano foram os germânicos, e eram vários povos germânicos, diferentes entre si. O que os germânicos tinham em comum? A etnia. Eles eram fisicamente parecidos, as línguas germânicas eram semelhantes, eram próximas, e os costumes e a religiosidade. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e esses deuses eram os mesmos para os vários povos germânicos. Então, nesse nosso vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses povos bem rapidinho e mostrar onde que eles viviam e onde que eles se estabeleceram. Nesse mapa, todas as partes que estão pintadas de verde são o Império Romano. A região da Germânia é essa região aqui da Europa Central. Nessa região vivia vários povos diferentes. Dentre esses povos, vamos conversar primeiro sobre os anglos, os jutos e os saxões. Os jutos viviam nessa região aqui da atual Dinamarca e migraram para o sul da atual Inglaterra. Os anglos viviam nessa parte aqui que eu pintei de laranja e eles também vieram para a região da Inglaterra. E os saxões viviam aqui mais ao sul, também migraram. A mistura desses três povos, anglos, saxões e jutos, com os romanos que habitavam a região ali da atual Inglaterra e os britânicos que já viviam ali antes, formaram o povo que a gente chama de inglês. Os francos viviam numa região onde hoje fica o noroeste da atual Alemanha. Eles migraram aqui para as fronteiras do Império Romano e nós vamos ver depois o que acontece com esse povo franco. Os godos viviam no Báltico Norte e eles migraram para a região da Sarmátia. Estando uma vez na Sarmátia, esses godos se dividiram em dois povos distintos. Os ostrogodos, que eu representei aí em rosa, que migraram para as margens, para as fronteiras do Império Romano, e os visigodos, que eu representei aí em roxinho, que também migraram para as margens do Império Romano. Os lombardos é um outro povo germânico que também vivia ali na região onde hoje fica a Alemanha e também migraram para as fronteiras do Império Romano. E os suevos viviam numa região próxima do que hoje é a Polônia, e também migraram para dentro das fronteiras do Império Romano. Os vândalos eram outro povo germânico que também migrou mais para o sul, para dentro das fronteiras do Império Romano. Dando todos os povos no mesmo mapa,
nós podemos ver aí a migração desses povos germânicos para as fronteiras do Império Romano. Para ficar mais fácil de proteger as fronteiras, os romanos permitiram que esses povos germânicos se instalassem em suas fronteiras, desde que esses germânicos produzissem alimentos. Lembrem que Roma estava com uma crise bastante séria de produtividade de alimentos. Então, esses germânicos tinham que produzir alimentos, pagar impostos para Roma e ainda fornecer soldados para o exército romano. Porém, esses germânicos, com o passar do tempo, não ficaram satisfeitos em ficar apenas nas fronteiras e começaram a migrar dentro do Império Romano, causando uma verdadeira comoção, saqueando cidades, invadindo territórios, até que por fim eles se instalaram definitivamente dentro do território do Império Romano, formando reinos germânicos. Tanto o Império Romano do Ocidente foi totalmente invadido. Ele deixou de existir, dando lugar a uma verdadeira colcha de retalhos de vários reinos germânicos. Esses reinos germânicos, ao se instalarem, eles ficaram vivendo com as pessoas que já viviam ali antes. Então, com o passar do tempo, a língua falada pelas pessoas que viviam dentro do Império Romano, que era o latim, foi se misturando com a língua falada por esses vários povos germânicos, fazendo surgir assim as línguas neolatinas. A única parte do Império Romano que sobreviveu por mais um tempo foi o Império Romano do Oriente. Os povos germânicos que se instalaram na Península Ibérica, que está pintado ali de roxo e de verde escuro, o reino dos visigodos e o reino dos suevos, acabaram dando origem, muitos séculos depois, ao reino de Portugal e ao reino da Espanha. Os francos, que no nosso mapa estão pintados de vermelho, muitos séculos depois deram origem à França. E o idioma dos francos, misturado com o latim, deu origem ao francês. Assim como os ostrogodos, que se instalaram na Península Itálica muito tempo depois, acabaram dando origem aos vários reinos italianos. E o idioma latim, misturado com o idioma ostrogodo, deu origem aos vários dialetos italianos. Dessa forma, os reinos germânicos que se formaram com a invasão do Império Romano do Ocidente deu origem, muito tempo depois, aos reinos europeus. Isso é muito importante porque esses reinos germânicos dominaram todo o período da Idade Média. Então, para a gente entender a Idade Média, a gente precisa entender que no lugar do Império Romano passou a existir esses vários reinos germânicos.